Olá, comunidade nova, olá, feliz de estar aqui moderando esse painel. E a gente vai falar de quê? FIB. FIB, vocês sabem o que é? FIB é Felicidade Interna Bruta. Todo mundo ouve falar de PIB, Produto Interno Bruto, o que mede a riqueza de um país. Mas o que mede o bem-estar da população desse país? E tudo, como diz aqui, a gente reforça sempre na comunidade nova, tudo é sobre pessoas. Então, hoje nós temos aqui como convidados Patrícia Valente, Olá. Especialista em felicidade, e nosso vereador e engenheiro ambiental, André Fraga. Vamos começar falando sobre FIB, né? Felicidade Interna Bruta. Pati, conta a história. Tudo começou onde? No Butão. Começou né? no Butão. Década de 70. Década de 70, um rei, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, questionado sobre os investimentos e os resultados, sobre o PIB do Butão, ele, numa ótica de se contrapor à lógica ocidental, ele veio com esse raciocínio de que a ele importava mais o FIB, que é a felicidade interna bruta, entendendo e adotando uma perspectiva de que, para que o PIB seja sustentável, tem que haver bem-estar. E o bem-estar precisa ser tão contemplado quanto. E começou a desenvolver a trajetória e a jornada dele em cima disso. Na década de 90, entre 80 e 90, quando começaram os ensaios, as pesquisas e os movimentos da psicologia positiva, da neurociência, que acabaram lastreando a ciência da felicidade, através de vários teóricos, psicólogos, especialistas, mas mais especificamente em cima de três, que foi Mihaly Mihaly, Martin Seligman e Daniel Kahneman, que, equivocadamente, pelo fato de ele ter ganho um Nobel de Economia, em função de economia do comportamento, acham que ele é economista, mas ele é psicólogo. 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 E o trabalho deles três acabou lastreando de forma mais sólida e consistente. Claro que esse é um resumo bem raso, mas acabou lastreando de forma muito consistente o nascimento, vamos dizer, oficial da ciência da felicidade, que é todo lastreado na neurociência, nessa ótica da psicologia positiva. A partir da década dos anos 2000, 2010, 11, a felicidade entrou, foi um grande feito, penso, que do Butão, que começou tudo isso na década de 70. Que é um país pequeno. Pequeno. Mas soube provocar a ONU. Provocou. E deu sacudiu. E a partir de 2010, 2011, a ciência a felicidade entrou na agenda da ONU, que começou o processo de relatório mundial de felicidade, com métricas estabelecidas. Aí, nesse viés, alguns países, os países que priorizam, vamos colocar assim, o bem-estar, o contexto do bem-estar, e entendem, a gente estava falando sobre isso antes da gente começar aqui, que entendem que cuidar do bem-estar, inclusive, enxuga os custos da máquina pública, porque você para de precisar investir tanto em saúde, na proposta da cura e da solução de problema, e você sai do lugar de trabalhar politicamente, economicamente, em apagar incêndio, em diminuir dores sociais, porque você sai desse lugar. Então, a gente tem países que, quando começaram isso, e hoje tem métricas bem estabelecidas, aí é que entra a FIB, a Felicidade Interna Bruta, tem métricas bem estabelecidas para alavancar os seus resultados. As necessidades básicas estão supridas, e se as necessidades básicas estão supridas, você não trabalha em cima das urgências, nem de apagar incêndio. Então, se você não trabalha em cima de urgência e apagar incêndio, você pensa em futuro. Quais são essas necessidades básicas? Saúde, educação, bem-estar. Países como a Nova Zelândia... Nova Zelândia é tua praia, porque tua filha mora lá, viu, gente? Então, ela pode falar com muita propriedade. A Nova Zelândia e a Austrália são os países que me interessam, porque eu tenho filhos morando nos dois. Então, são dois países ranqueados em bem-estar e qualidade de vida.
A Nova Zelândia tem métricas muito sólidas. Avaliam, por exemplo, dentro da população, óbvio que a gente precisa entender que não só as proporções continentais são diferentes das nossas, como Exato. a população é bem reduzida em relação à nossa. E o nível de escolaridade, Mas de desigualdades também é menor. É menor, Patrícia. exponencialmente menor. Porque uma das métricas tem relação com verificar quanto a pessoa ganha e se isso cumpre as necessidades básicas. É feita uma matemática em cima disso, que se você parar para pensar, é uma lógica, né? É lógico. Para pagar qual é a renda média desse cidadão e qual é o gasto médio para ter uma vida digna, minimamente digna. Isso significa que não tem violência, que não tem miséria, que não significa zero. A gente está falando de gente. Então, zerar essas questões e os grupos muito minoritários não vai acontecer. Mas esse é um entendimento pessoal, não vai acontecer. Mas que isso diminui, exponencialmente diminui. São os países que mais investem em bem-estar e que têm indicadores bem sólidos e bem robustos, são países que acabam tendo baixíssimos índices de violência. E, óbvio, altos índices de escolaridade, tratativas direcionadas ao Reino Unido. Olha, o Reino Unido, França, Dinamarca, Holanda, Emirados Árabes, a Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, Suíça, Suécia, são todos países que têm políticas bem estabelecidas em relação a... Depois a gente vai conversar sobre essas políticas, mas, André, venha cá, venha para perto, né, Ju? Venha para perto. Como é que estamos? Já medimos alguma vez aqui na nossa cidade o índice, né, a felicidade interna bruta, que eu saiba, né, não, do nosso país? No Brasil. Pois é. Será que alguém já provocou? Eu estava comentando que logo que eu cheguei na secretaria, em 2013, né, uma das ideias que a gente tinha era meio que trazer essa ideia. Eu fiz um contato, inclusive, com um professor da GV, que aqui no Brasil estava desenvolvendo um indicador de felicidade interna bruta para governos, para cidades. Isso quando? 2013. 2013. Mas acabou que a conversa não rendeu. Na verdade, ele estava pegando o IDH, o DHM, né? Uhum. E estava meio que adaptando, que acho que é o que chega mais perto ali do que a gente está discutindo, né? Isso. Porque é um indicador que traz uma série de outros indicadores e, de alguma forma, sintetiza e compila isso. E o que a gente estava falando, por exemplo, o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, ele tem uma série de falhas, né? Então, o que é riqueza? O que é bem-estar? Uhum. Né? Então, você bateu o carro, você está feliz? Uhum. Não está. Eu bati o carro, um problema que vai gerar na minha... ou o desgaste que vai gerar na minha vida. Mas vai movimentar a economia, vai melhorar o PIB. Uhum. Eu vou mexer lá na oficina, eu vou movimentar a seguradora. Então, aquilo ali, no final das contas, a continha lá do PIB do Brasil, vai estar lá um dinheiro que eu gastei para resolver um problema. Se eu ficar doente, se eu ficar internado no hospital, afeta. Né? Afeta a economia do país também. Afeta a economia, mas movimenta o setor de saúde muito forte. Movimenta o setor de saúde. Movimenta muito o setor de saúde. O setor de saúde hoje, inclusive, é um dos mais robustos do Brasil, inclusive, né, com questões aí que a gente pode até discutir com os planos de saúde, etc. e tal, que hoje geram muita infelicidade nas pessoas. Mas você... Peraí. Geram insatisfação, frustração e tristeza. Infelicidade ou felicidade é outro contexto. É outro rolê. Na verdade, assim, eu entendo que, obviamente, que você vai ter impacto econômico. Você ficar doente, vai deixar de ter várias pessoas bateriam, né, assim, em nível macro. Se várias pessoas batem um carro, se tem acidentes, se vão ao hospital, se, né, carregam, né, em termos de demanda do sistema público de saúde, isso é um impacto também que nenhum país gostaria. Isso tudo bem, a gente está fazendo aqui uma analogia. Mas você movimenta algum setor, por exemplo, hoje a gente vive numa sociedade extremamente medicalizada. Então, o doutorado que eu terminei recentemente mostra, por exemplo, o impacto de você viver perto de áreas verdes. Uhum. E como isso impacta na saúde da pessoa. A gente pegou um indicador, né, aqui de Salvador, de uma parte da população, do extrato da população de Salvador,
e avaliamos se ele morava perto de parques, áreas verdes ou áreas azuis, no caso de Salvador, Mar. ou uma lagoa como o Dique do Tororó e outros, e se ele morava lá, como é que eram os dados de saúde dele. A gente focou especificamente em diabetes e hipertensão, que era o dado que a gente estava avaliando. Porque existem outros estudos no Brasil, usando a mesma base de dados de outras cidades, e a gente estava fazendo isso para fazer um comparativo também. Teve São Paulo, BH já. E a gente conseguiu identificar, mostrar o seguinte, ó, se você está morando a menos de 1 quilômetro de pelo menos 2 parques, você tem maior probabilidade de ficar doente. Menos hipertensão. Não, se você está mais próximo, você tem menor possibilidade de ficar doente. Menos hipertensão, menos diabetes. Porque aí tem várias possibilidades, né? A ciência não chegou no consenso ainda do motivo, mas tem o estímulo à atividade física, tem a melhora dos níveis de cortisol de estresse. Então, se você vai lá para o Japão, se você estiver estressado, com insônia, eles vão mandar você tomar um banho de floresta. Banho de floresta. Não é banho de folhas. Não, é da floresta logo. É de muitas folhas. Se for banho de folha dentro da floresta, então aí tá bom. Mas o médico receita para você, banho de floresta e tal. Então, e a forma como a política pública ela se desenvolve, ela vai impactar diretamente nisso, né? Então, como é que a gente vai ter uma felicidade interna bruta de uma cidade, de um país, de um estado, na medida em que as políticas públicas elas vão no sentido contrário, né? Avaliando o PIB, único e exclusivamente, né? Tentando, porque quando sai qualquer notícia que o PIB do Brasil caiu 0,1%, é um absurdo. É um Deus nos todo acuda. Mundo fica naquela agonia. É um Deus nos acuda. E a discussão hoje, inclusive global, é que não dá para todo mundo continuar crescendo do jeito que tem que crescer no PIB. E você não tem que ficar nessa corrida, sabe? Quem é o maior, quem é a mais potente economia do mundo? Não deve ser usando a que mais polui. Exatamente. Né? A que mais tem, no caso de relações trabalhistas, as mais vulneráveis. A gente tem que pensar, eu acho incrível, né, que o Butão, país pequeno, provocou tudo bem, mas provocou e fez um movimento global, como a Patrícia traz. A gente tem desafios muito grandes, somos países em desenvolvimento eternos, países em desenvolvimento, nosso país, a gente pode falar dele, né? Antigamente era terceiro mundo que chamava. Era terceiro mundo e tudo, mas o Brasil, eu ainda tenho essa sensação, André, você está, né, na área pública, que é o eterno país do futuro. Né? A gente avança, retrocede, e a gente tem grandes desafios, mas acho importante, Patrícia, não perder de vista que há, né, esse contexto quer dizer, trazendo essa provocação. Vamos pensar na felicidade, no bem-estar. A ONU, por exemplo, quando fala de sustentabilidade, ela fala de um tripé, né? Sustentabilidade ambiental, social e ambiental, não é isso? Econômica, social e ambiental. No caso, eu acho que fala-se de sustentabilidade cultural, de bem-estar, e o que mais parte, que ele amplia fala sobre o processo educacional. Puxando um pouco disso que a André falou, para você ter uma noção, como isso surgiu, né, esse conceito a partir do Butão, uma das coisas que são contempladas é que as obras, por exemplo, as obras de infraestrutura são aprovadas depois de avaliado o impacto dessa obra no ecossistema. No caso do Butão, por exemplo, 70% da área verde do Butão é preservada, muito em cima da proposta de saúde. Levando para a área de saúde, há uma corrente de especialistas e teóricos na área de saúde que prega que a gente, perto de áreas verdes, ou da areia da praia, ou da praia, de áreas livres, de descampados, nós temos uma maior qualidade na nossa saúde pela troca de íons do nosso corpo com a natureza. A gente recebe íons negativos e deixa lá os positivos, que são as toxinas e as tranqueiras do dia. Então, se a gente mora próximo, a gente tem como viabilizar essa troca. E se a gente viabiliza essa troca, a gente tem qualidade. É tudo um efeito cascata, um efeito dominó, sabe? Se a gente viabiliza essa troca, a gente tem melhor qualidade de sono. E se a gente tem melhor qualidade de sono, a gente tem, por tabela, uma saúde mais equilibrada, porque dormir por si só, efetivamente, é um remédio.
um remédio preventivo em relação ao processo natural. As pessoas não valorizam. Que, não valorizam. Eu já ouvi um sem número de vezes, eu tenho uma eternidade para dormir, agora eu preciso produzir. Eu amo dormir. Não, dormir. Eu adoro dormir. Ou quando alguém vira para você e diz assim, eu não tenho dificuldade de dormir. Onde eu encosto, eu durmo. Se você dorme onde você encosta, é porque você tem problema de sono. Porque é para você estar desperto no momento de vigília. É o contrário, mas há uma percepção equivocada. E aí a gente entra viés cultural, educacional, até para essas percepções equivocadas. A gente fala, André trouxe também a importância da gente pensar em PIB nas relações econômicas, no movimento dos mercados. É óbvio que aquele clichê, né, que diz assim, que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Claro, isso é inquestionável. Se a gente bate carro, a gente movimenta as oficinas, as concessionárias, a troca de carro, a gente movimenta tudo. Se a pessoa está doente, a gente movimenta o mercado da saúde, tem tudo isso. Mas a gente tem muitos outros mercados que a gente poderia estar movimentando, e o mercado da saúde a gente vai movimentar sempre porque todo mundo morre. O mercado automobilístico a gente vai movimentar sempre porque ocasionalmente vão acontecer não só morre, acidentes. Né? Fica doente. A gente movimenta, salva também e tal. Não, mas que eu digo assim, todo mundo, eu aprendi recentemente, um passado recente aqui na Inova, em um bate-papo que eu achei fascinante, que a gente só tem duas formas, você só tem duas formas de morrer. Ou de processo, ou de puff. Eu falei, o que é isso? Puff. Respirei fundo, deu infarto fulminante, morreu de puff. E de processo. Como é de processo? Se você tem gente que morre de câncer, que morre de AVC, que morre de infarto, não, mas tudo tem um processo, a doença é processual. Assim como a vida é processual. Como é que você qualifica não só a sua vida e o contexto de morte, porque a gente tem hoje um movimento em cima de cuidados paliativos, que é assegurar a qualidade da morte. Não é mórbido. Eu, até pouco tempo, também pensava que cuidados paliativos era o fim de vida mórbido de você apenas sedar uma pessoa para poder esperar a hora dela, né, morrer de puff. Não. Assim como você cuida da qualidade de vida, você cuida da qualidade de finitude. Eu achei essa perspectiva fascinante. Aqui na Bahia tem. Tem. Aqui tem o primeiro hospital do Brasil, né, de cuidados paliativos. Fica aqui. Então, e que a gente precisa multiplicar isso, porque é preciso qualificar a jornada e a experiência humana do começo ao fim. Tem um ponto que você trouxe aí, Patrícia, que é muito interessante, porque, de certa forma, esse processo de medicalização da sociedade que a gente vive hoje, sim, e que gera cada vez um número maior de diagnósticos de diversos transtornos e doenças que a gente não via no passado. Uhum. Em parte pela evolução da ciência, que consegue diagnosticar melhor, mas em parte pela forma como a gente vive, como a gente se alimenta, as urgências imediatas, como a gente trabalha, como a gente busca, né? Então, a forma, e acho que como a gente também, de alguma maneira, avalia a economia, o PIB, o desenvolvimento, né? É também essa sociedade medicalizada é um efeito colateral disso. É um efeito colateral disso. Completamente. Então a gente está aqui, por exemplo, eu, que hoje estou na vereança, sou vereador na cidade, acompanho muitas entidades de, por exemplo, mães, por exemplo, um grupo de mães com filhos com microcefalia. Sim. Foi um problema do Estado, que não deu saneamento, elas foram picadas pelo pernilongo, da zika, e tiveram filho. Estão aí batalhando para ter algum tipo de minimamente olhar do Estado para que elas possam conseguir dignidade, viver qualidade, com dignidade. É. Você tem hoje um boom, assim, uma coisa muito assustadora de diagnósticos de crianças e jovens com transtorno do espectro autista. Muito. Por exemplo, hoje a gestão pública não dá conta, por exemplo, na escola municipal, de atender todo mundo que for diagnosticado com o que eles chamam de ADIs, né? Que é um auxiliar de ensino ali que fica do lado da criança autista, porque de uma hora para outra, assim, um negócio, uma curva gigantesca. E o poder público ele é mais muito devagar na contratação, de dar resposta, etc. E tal. Só que o transtorno do espectro, se você não trata agora, se você não consegue tentar resolver uma parte aqui, ajudar, fazer terapia ocupacional,
lá na frente não consegue mais. Então, Não consegue mais. e A aí, janela uma geração inteira que, né, vai, é de prejudicada. alguma forma, enfrentar desafios muito maiores do que enfrentaria se tivesse essa atenção. Então, essa forma da gente ficar no PIB, produz, dinheiro, está gerando uma série de desafios que aí depois a própria política pública precisa gastar o dinheiro que, em tese, ela ganhou com o PIB, com o resultado do PIB, para voltar aqui para a política pública de saúde, para voltar para a política pública de infraestrutura, para voltar para um monte de política pública que ela, em tese, ganhou cá. Então fica um negócio, um círculo vicioso, né? Que a gente está aqui, né, ganhando dinheiro para gastar com saúde, ganhando dinheiro para gastar com problema, ganhando dinheiro para gastar com infraestrutura. André, como é que é isso na nossa cidade? Como é que vocês veem isso? Vocês falam sobre isso aqui, né? Entre vocês, gestores, vereadores, sobre no esse parlamento. ponto que eu trouxe? Sobre justamente essa questão. Vocês já falaram na Câmara dos Vereadores sobre felicidade? Não, tá, nunca vi. Essa não. é uma provocação. Nunca Olha, vi, eu nem olhei as perguntas provocativas aqui. Nem olhe, vamos nem aqui. olhe. Vocês já falaram lá? Não, eu sobre adoraria. felicidade, Convida a gente. Convida. Convida a Paty. A gente estava falando mais cedo sobre uma coisa interessante, que, em tese, felicidade é o fim da política. É o fim que a política tem como fim a felicidade. A felicidade, Né? Então, Olha esse conceito, achei fascinante isso. Porque Aristóteles, ele trouxe isso lá atrás. Você estava conversando ali. Sobre a amizade. Observe. Ele traz muito sobre a questão da amizade cívica, amizade política. Né? Então, são relações a partir, de certa forma, utilitárias, mas que não necessariamente por afeto, como a gente tem um amigo ali de infância, alguém que a gente se conectou muito fortemente, por afeto, por afinidade, mas é a amizade a partir dessa relação na polis, né, no caso lá da Grécia Antiga, né, que era a cidade-estado, onde surgiu a democracia, e essas relações de amizade têm como fim o bem comum, e o bem comum é a felicidade das pessoas. Então, o fim da política é a felicidade. A política tem como fim a felicidade. Isso, obviamente, é uma teoria aristotélica que eu concordo, que eu gosto, mas que a realpolitik é muito mais complexa, né? Exatamente. Então, na polis grega, pequena, que apenas homens brancos eram as cabeças os pensantes possíveis de irem lá parar para falar, para defender, para ser o senador, para ser o representante, né? As mulheres não podiam, as pessoas escravizadas não podiam, enfim. Ou seja, quando você traz essa diversidade de atores sociais, o diálogo fica e os consensos também cada vez mais complexos. Mas não só por isso, mas é porque também a vida foi ficando muito mais complexa. Né? Então hoje a gente estava discutindo isso aqui, né? A vida da gente é muito mais complexa, muito mais. Enfim, quando eu sempre digo assim que eu, como vereador, fui secretário, política pública, a gente sempre recebe muita gente. Possibilidades, questões, problemas. E as pessoas muitas vezes esperam uma solução simples. Eu sempre digo, eu não vou lhe vender uma solução simples, porque é complexo. É complexo o seu problema. Tem várias variáveis. Então não depende da minha vontade de resolver. Vamos buscar? Vamos. Mas não vai ser amanhã que eu vou resolver. Tem um autor que é Moisés Naim, ele é venezuelano, ele escreveu... Eu li esse livro acho que uns 10 ou 15 anos atrás. E ele comentava, já naquela época, que a democracia do planeta estava aí passando por algumas dificuldades e que surgiriam os que ele chamou de terríveis simplificadores. Que é o cara que entra na política e fala assim, eu vou resolver esse negócio aí. Aqui no Brasil a gente viu algum recente, fora do Brasil também. É o cara que fala que vai resolver. As pessoas querem alguém que fale isso, que é melhor para ela. Não, imediatista. O cara vai resolver, vamos lá, segurança pública é fácil de resolver, gente? Não é. É desigualdade misturada, é problema de acesso à saúde, educação, é criminalidade, é combate à droga, é tudo doença, misturado. Tudo misturado. Que dá aquele caldo, assim, a ausência do Estado. De caos. E aí você vai, como é que você resolve de uma vez? Não tem como. Não tem como. Resolver de uma vez, mas alguém vai chegar e falar, eu vou resolver. Vou acabar com isso. Um monte de gente vai na onda. Vai na onda. E vai nessa onda, e aí esse terrível simplificador consegue ocupar espaço de poder, não resolve o problema, começa a gerar ainda mais, como a gente, assim, desilusão com a política, porque a política é um espaço que
Se você dá o voto, né, a gente resume política às vezes no voto, que não é só o voto, mas você dá o voto, e aquela pessoa, em tese, não atendeu a sua expectativa, por algum motivo, você se desilude com a política, não com aquela pessoa. Uhum. Você podia se desiludir com aquela pessoa e continuar acreditando na política, porque a política é feita de pessoas. Isso. Eu sempre E digo, pessoas passam. vereador, contexto prefeito, político, governador, não. senador não veio de Marte. Saiu daqui, ó. É. É no meio da gente. Se a gente tá lá, aquele ali que a gente não gosta, ele conseguiu convencer melhor, Uhum. ele saiu, enfim. Então, eu sempre trago isso porque a política, com esse objetivo de trazer felicidade. Então, por exemplo, quando eu fui secretário, eu tive a oportunidade de implementar algumas ações. Uhum. E sempre o objetivo era como é que aquela ação ia impactar na vida das pessoas. É isso. Então, quando a gente reforma um parque, como a gente reformou o parque da cidade, e as crianças vão para lá, a criança está alegre, Alegre. né? É. Ela fica alegre quando vai lá. Fica. Mas aquilo vai gerar uma memória nela, Sim. ela vai se conectar Sim. com o verde, ela vai ter um espaço. Quantas pessoas a gente não via? Pô, André, eu frequentava esse parque aqui, depois ele ficou um tempão fechado, abandonado, e agora estou trazendo meu filho de novo. Então, a Polis é esse espaço da gente criar relações de amizade, que a criança pode criar uma relação de amizade no parque, Ali. Isso. ou relação de amizade com o parque, Isso. com os outros seres vivos que não apenas os humanos. Os humanos. Isso a gente esquece, né? Então, Suas memórias afetivas. essa teoria aristotélica eu gosto bastante e tento fazer com que ela me guie assim, no processo da minha caminhada na agenda pública. Na agenda pública, né? Mas eu gostaria, insistindo, assim, como A é que gente falar sobre a articulação você é a voz, né, o representante do povo da nossa cidade, um dos. Sim. Como que é a articulação entre vocês, vereadores? Porque o que eu sinto, André, que essa questão partidária, sabe, ela não promove a colaboração. Poderia ser muito mais trazendo diferentes Sim. pontos de vista, né, a tua percepção, a tua sensibilidade, você tem um olhar, o teu partido é o Partido Verde, você tem esse olhar. E as outras pessoas, às vezes, se afastam no sentido de enriquecer um debate sobre, digamos, o bem-estar das pessoas. Hoje de manhã, aqui na Inova, né, foi promovido um debate maravilhoso sobre a ocupação do espaço urbano. Isso. E ficou claro, Salvador cresceu assim, de qualquer jeito. Inchou. Inchou, não pensaram né, de forma estratégica por onde que seriam Hoje nós temos aqui esse funil considerado, né? Estamos justamente no centro de Salvador, agora com no Centro Novo. No Centro Novo, exatamente. O novo centro, coração econômico da cidade. O Centro Econômico. Então, eu fico falando, os vereadores estão ali para a gente pensar a cidade, para a gente oferecer o melhor, para levar felicidade para os cidadãos. Eu tenho essa curiosidade. Sim. Né? Eu sei que foge não, está dentro também. É uma forma de você... Como que a gente torna isso realidade? A gente está falando de FIB, né? Sobre o FIB de nossa cidade. Que ideias você teria, né? Como cidadão, acima de tudo, como vereador, representando os cidadãos também da nossa cidade, que ideia você teria para que isso, né, já que é um processo, como o Paty fala, né, felicidade é um processo. Felicidade né, é um processo, é uma habilidade, é treino. Que você conduziria Veja, isso? Qual é a tua ideia? Vamos falar primeiro da Câmara, né, que você trouxe essa provocação. A Câmara de Vereadores é um espaço plural, diverso. Né? São 43 vereadores e vereadoras. De certa forma, cada um tem ali sua agenda, sua pauta. Você vai ter uma bancada ligada a algumas religiões, você vai ter gente ligada a movimento social, de movimento social de educação, movimento social negro. Então você vai ter gente ligada ao setor privado. Você tem misturado, está todo mundo ali no bolo. Há colaboração entre vereadores. Você tem, obviamente, sempre uma grande divisão, que é situação e oposição. Né? Isso é natural na democracia, qualquer democracia você vai ter isso. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália. Qualquer lugar tem. Você vai ter gente que está no poder e gente que quer estar no poder. Então, quem não está no poder quer estar. E aí vai estar discutindo. Em alguns aspectos vai estar divergindo do ponto de vista ideológico, que é uma palavra que as pessoas hoje falam muito mal, mas é uma palavra fundamental. Então, eu penso diferente,
eu tenho um olhar para o desenvolvimento que eu, André, aqui, vou dar agora o meu exemplo. Eu acredito que o desenvolvimento tem que ser feito de maneira sustentável, com tripé, etc. E tal. Enfim, é o meu formato, e nisso eu trabalho com todas as áreas. Então, se eu vou formular alguma proposta de política pública para educação, eu penso nisso antes, como é que eu integro educação, meio ambiente, sustentabilidade, aí vou lá e formulo. Tem gente que pensa diferente, tem gente que pensa de outra forma. Então, é natural que haja essa diversidade, e é bom que haja, né? E é bom que haja essas disputas, porque até porque a oposição ou a situação, dependendo de que lado você está, de alguma forma te motivam ali, né? Te estimulam, né? Você está ali, recebe a crítica, vai ver o que está errado, etc. E tal. Porque nenhum governo é perfeito e faz parte. Mas tem muita colaboração. Tem? Então tem, assim, por exemplo, eu apresentei alguns projetos polêmicos na Câmara, e eu fui conversando com vereador e vereador. Eu sou da base, mas os vereadores de oposição votaram no meu projeto, por exemplo. Então, depende muito também do parlamentar, da pessoa que está à frente daquele processo. Daquele projeto. De dialogar, se você tem a capacidade de diálogo, de construção. De conexão, né? De conexão. Porque, por mais que a pessoa seja de um outro segmento, o que eventualmente pense diferente de você, você tem que estar disposto a sentar na mesa. Aqui a gente chamou de amizade cívica também. Amizade cívica é isso. É o princípio aristotélico. Amizade cívica é isso. Você está no extremo, eu estou no... Infelizmente, os extremos têm dificuldade de sentar, né? Quanto mais extremo, mais dificuldade. Mais dificuldade. Por isso que eu sempre tento trazer para o centro e conversar. Eu falo, estou com esse projeto aqui, bora conversar, o que você pensa? E a gente vai dialogando e vai construindo consenso. Consenso nem sempre é possível. Né? Nem sempre é possível. Na verdade, quase nunca, né? Em política. Mas a negociação e a acomodação, né? Exatamente. Você negociação e acomodação. Puxando, esticando. As conferências de clima da ONU, que são as COPs que vai ter esse ano, as decisões têm que ser por consenso. E um dos motivos que as coisas não avançam como deveriam, na velocidade que deveriam. Sim. Porque se por um lado é importante, que vamos lá, Estados Unidos, China, Rússia, Brasil, Reino Unido, são os maiores países e tal, os mais poluem, tem um PIB maior. Aí tem lá ilhas, qual é aquela que tá, tem uma que está sumindo, esqueci agora. Um país agora que tem uma ilhazinha que está sumindo. Que está sumindo. Ele tem o mesmo poder de falar, peraí, se vocês tomarem essa decisão, minha ilha vai acabar. Beleza, o consenso é importante por isso, nesse aspecto das conferências da ONU. Mas, por outro lado, emperra um pouco o processo de avançar na velocidade que a gente precisa. E dar felicidade para as pessoas. Porque quem é que vai ser feliz tomando chuva na cabeça, morando num lugar alagado, correndo risco de morrer? Ou sem água durante 6 meses. E é esse o planeta que a gente está desenhando para os próximos anos. Então, as questões climáticas Paty, impactam voltando. O que está gerando, inclusive, com ansiedade, né? Nos jovens. Está tendo um desafio gigantesco nesse aspecto. Né? Olha, deixa eu te dizer um negócio. Vamos voltar um pouco à discussão. A gente falando do PIB, que é a necessidade da aceleração, da produtividade, o capitalismo, e quero dizer aqui, fazer um recorte que eu faço sempre. Eu sou essencialmente capitalista. Não bato no capitalismo, não, eu gosto muito. Mas aprecio muito e acredito nele. Mas, por falta de educação, de padrões culturais bem estabelecidos, conhecimento, e quando eu falo em educação, eu não estou me referindo ao ambiente acadêmico, simplesmente, mas o contexto de inibir a ignorância e o reverberar da ignorância. A gente tem, não vou falar do autismo, não tenho nenhum conhecimento para falar do autismo, mas eu ouvi de um profissional de saúde me dizer que a gente tem uma crescente nos diagnósticos de criança com hiperatividade, quando, na verdade, aí entope a criança das Ritalina da vida, mas, na verdade, o que essa criança tem é um processo de hiperestimulação de telas. Exato. Por quê? E falta de conexão com o ambiente natural. Total, que ainda tira, o excesso de tela ainda faz isso. O que é que acontece? A criança começa a crescer sem desenvolver plenamente as habilidades de conexão e socialização. Esse é um ponto. O outro, de concentração, e atrapalha o processo de memorização e aprendizado. Exatamente. Ainda tem mais um agravante. As sinapses cerebrais de uma criança, a velocidade, é diferente da minha com 56 anos. Então, é um nível de aceleração que quanto mais ela for exposta à tela, maior será a dificuldade de desacelerar para dormir, e dormir é necessário para que ele tenha a preservação da capacidade de memorizar, de aprender, de interagir, de sociabilizar e de se conectar.
Quando há necessidade do pai e da mãe, porque muitas vezes não é negligência ou maldade, a necessidade de ter uma babá para continuar produzindo, porque chegou em casa tarde, precisa cuidar da casa para de madrugada sair de manhã cedo para ir trabalhar e tal. Enfim. Precisa ajudar no PIB. Precisa ajudar no PIB. Então, e aí você vai crescendo e inchando essa bolha de crianças diagnosticadas com hiperatividade, tomando medicação, enchendo as APAs da vida, os postos de saúde, as UPAs e tal, de crianças ou surtando, ou a criança é muito nervosa, ou a mãe acha que a criança tem algum problema psiquiátrico, ou a mãe acha que a criança tem TDAH, ou a criança é excessivamente introspectiva porque ela está fechada nesta bolha eletrônica, e aí a mãe acha que ela tem autismo, porque a gente tem também, no advento das redes sociais, especialistas de tudo. Então, aí você vê que é uma construção de um efeito cascata, um efeito dominó. O cuidado que a gente precisa ter em relação à sustentabilidade, à saúde, à base, a sair da proposta de sobrevivência. Porque sobreviver não é viver. Sobreviver, você se sente, imagino, que um porco no chiqueiro que só vive para comer a ração. É um processo nocivo e que, infelizmente, a gente vê... É a realidade de muita gente. É a realidade de muita gente e que a gente precisa se contrapor a isso de alguma forma. Foi o que originou essa proposta, esse pensamento inicial de felicidade interna bruta, que aí, num raciocínio pessoal, muito pessoal, eu penso que a FIB surgiu para se posicionar acima do PIB. Isso. Mas não porque é menos importante, mas é porque o PIB tem que estar contemplado no FIB, porque na felicidade interna, no processo de felicidade, porque ninguém é feliz de barriga vazia. A produtividade, o dinheiro, a economia, tudo tem que rodar, tem que girar. Não é uma proposta inviabilizando. Não, são complementares. São complementares. Não dá para... existe, né, uma corrente que prega que você pensar só no PIB é dirigir com o retrovisor quebrado. Você só vai para frente, você não olha os cacos que você está espalhando, a sujeira, os dejetos que você está deixando no caminho. Então, se você contempla... É pesado isso. Se você contempla que você não pode sacrificar a felicidade, a saúde, a qualidade de vida para que você produza, e você começa a buscar meios para fazer isso, você começa a diminuir a distância de uma régua para outra. Porque eu enxergo como uma balança mesmo. FIB e o PIB. Um não pode... ser dissociado Não, e um não pode prejudicar ou inviabilizar o outro. Isso é ilusório, é utopia. Não, pode ser, mas essa é a realidade que atende ao contexto da evolução, vamos dizer assim, da humanidade, da forma que a ONU bem pregaria, de forma saudável para a população mundial, porque saúde não é ausência de doença, é um estado de bem-estar geral. Muito mais completo. É mais completo muito e mais complexo, porque a experiência e a jornada do ser humano não é simples. Exatamente. Então a gente não tem soluções simples. E uma coisa que você falou, que é muito interessante, que é essa necessidade de fazer essa integração entre PIB com FIB. Porque, de fato, assim, são coisas complementares. Eu acho que talvez entender do PIB, por exemplo, onde é que ele não contribui com o FIB, onde é que ele contribui. Isso. E a partir daí, né, melhorar esse indicador, né, aperfeiçoar esse indicador. E se a gente considerar, inclusive, que nesse contexto que a gente está vivendo agora, com o advento da inteligência artificial, com esse excesso do uso de telas que a nossa sociedade atual promove, pratica. Eu tenho estudado muito esse dado que você trouxe da primeira infância e da adolescência. Hoje, por exemplo, uma preocupação enorme do OMS hoje é a epidemia de miopia nas crianças. Então, em alguns países, 80% das crianças estão com miopia. 80%. Imagine. Por quê? Porque está sempre com a tela aqui. Porque está assim, ó. Então,
você não desenvolve socialização, concentração, Tudo. você não desenvolve nada disso. Você viu que a Austrália agora proibiu rede social 14 anos. 16 anos. 16 Você só tem anos. rede social a partir de 16 anos. Porque Se você divulga um negócio desse aqui em crianças com 8, 9, 10 anos que são influencers, você gera um caos. Exatamente. As Eu também não escolas, não sou necessariamente, não sou contra o capitalismo não, tá? Nem eu. Mas eu acho que o capitalismo precisa de alguns freios, alguns contrapesos, porque se a gente pega, por exemplo, esse contexto que a gente vive, que a gente está falando agora. Hoje, as big techs, elas vivem do extrativismo de dados. Então, o que ela faz? Ela quer que a criança fique o maior tempo ali. Eu boto para meu filho na televisão, essas musiquinhas que ele gosta, na tela preta, né? Outra, pula, pula, pipoquinha, tela preta. Aí ele fica retado, porque às vezes ele já viu um lá que tem. Aí ele fica, não, essa vai. Aí ele não tem. Só que às vezes o algoritmo joga para outro infantil. Só que sem tela preta, às vezes eu tô ali e não vi. Aí ele tá assim, ó. Nem pisca, né? É um absurdo. Aí quando eu tiro, rápido, eu não deixo ficar 1 minuto. Eu tiro, ele, papai, deixa eu não deixo. Porque basicamente o que essas empresas querem é consumir o dado, a informação. Exato. E é uma forma de extrativismo. É gratuito porque o produto é a gente. Exatamente. Gratuito porque o produto é a extremamente gente. selvagem que está gerando problemas seríssimos, muito sérios. E muita infelicidade. E as pessoas não querem. O que eu estou vendo, muita infelicidade, muita crise de pânico, muita depressão. Suicídio. Né? Suicídio, burnout, adoecimento mental mesmo. Gente, e aí, né? Então, para onde que a gente vai, né, Patrícia? Eu vou fazer aqui, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu tinha ali nas minhas costuras, porque a mulher costura, viu, André? Né? Aí eu queria fazer umas reflexões sobre o FIB. Eu vou dar uma frase e cada um de vocês completa. Uma frase, Patrícia, completa assim rápido. Você para ver o que sai. Né? O que sai? O que sai desse bate-bola, desse bate-bola. Simbora. Então é o seguinte. Primeira, reflexões sobre o FIB. Felicidade não é luxo, é infraestrutura social. É estratégia. Felicidade é estratégia. É estratégia de sobrevivência e preservação. Acabou. André, olha aqui. Fiquei até com medo agora. Fiquei até com medo. Mas aí que torna gostoso. Esse rápido. Bora, André. Governar só pelo PIB é dirigir com retrovisor quebrado. Essa foi dada. Não acho que aí. Mas não foi o urubu que quebrou o retrovisor. Opa! Ninguém sabe do que a gente estava conversando, mas conta. Mas é isso, mas infelizmente, né, vou falar de uma coisa que eu aprendi na faculdade de engenharia ambiental, né, que era em ecologia industrial você tinha a técnica fim de tubo. Você tem um processo industrial que no final gera um resíduo e você larga para lá. Ou joga no mar, joga no rio, joga na terra. E hoje a gente fala de SG, ecologia industrial, etc. Então, justamente isso aí. Então não dá para ser só olhar para frente, até porque o planeta não aguenta. Exatamente. Não tem planeta B, como a gente fala. Não tem planeta B, gostei disso. Gostei. Paty, a FIB nos ensina, um povo equilibrado é governo resiliente. Porque aí, quando a sociedade está equilibrada dentro das suas necessidades básicas, o governo pode trabalhar para o futuro e não para apagar incêndio. Massa. André, promover bem-estar antes da crise é estratégia, não pós-choque. Mas eu acho que a gente ainda vai sofrer um monte de choque. Já estamos sofrendo. Já estamos. A gente está no choque. Mas eu me vejo, infelizmente, nesses filmes de ficção científica. Fala mais. Eu vou dar um bônus aqui para você. Mad Max, essas coisas aí. Matrix. Eu acho. A gente está vivendo uma Matrix. Matrix eu acredito que não vai demorar muito, não. Eu também acho que não. Com essa IA aí, a gente não sabe essa conexão. A gente já está numa Matrix. Você não sabe onde é que você está, onde é que você não está, quem é você, o que é. E eu acho que a gente, da forma como nós estamos desenhando o desenvolvimento, essa busca, né, incessante pelo PIB, por dinheiro, por riqueza, né, essa coisa da glamorização do influencer. Né? Hoje você pega os jovens, eles não querem mais estudar. Não. Eles querem ser influencers. Né? Então isso tudo dá um caldo que vai fazer com que a gente, em algum momento... É um caldo de caos, né? Vai chegar nesse caos. É um caos. A gente teve a pandemia outro dia, né, o permafrost lá, né, tá
tá no degelo e estão dizendo que vão vir não sei quantos vírus por aí, desse permafrost, e a gente fica pensando, e aí, vai para onde? Vírus que a humanidade não está pronta para pandemia, receber. Olha o impacto que a gente teve com a pandemia, que foi um impacto primeiro de saúde pública, na sequência uma recessão econômica, aí na sequência a gente tem a mudança do clima, e na sequência pode vir um colapso da biodiversidade, que é a extinção de várias espécies que vai desequilibrar completamente o planeta, inclusive a gente. Exatamente. E nesse caldo todo aí, né? Quer ficção dizer, científica. Exatamente, teve a questão da felicidade, né? Nesse meio, o que é a pandemia? Quantas pessoas infelizes e quantas pessoas adoecidas, né? E há um adoecimento mental no psíquico no pós-pandemia. O aprofundamento da desigualdade, tudo. O impacto na educação dos jovens, das crianças, o aumento do uso de telas piorou, né? Foi aprofundado nesse processo. Foi verdade. Então é só problema. É verdade. Infelizmente. Simbora, Paty. O botão botou a alma no desenvolvimento e o mundo acordou. Tá dando risada, Ju? A Ju tá ali no back-off. Tá? E aí, o botão botou a alma no desenvolvimento e o mundo acordou. Olha só, um toque, uma pedrinha lá. Um botão. Um botão fez, né? Deu uma sacudida no mundo. Por isso que é legal, né? Essas provocações. Tem que ter provocação. Tem que ter, então tem que ter, porque a gente precisa. A gente precisa. A gente já está acordando, em alguma medida, a gente já está acordando para a necessidade do desenvolvimento econômico, não a qualquer preço. O desenvolvimento econômico, o avanço da sociedade, o avanço da economia, o avanço da ciência, mas sem precisar, segundo o oriental, né? Sem precisar sacrificar essas almas. Simbora. Agora com você. Do botão que eu acho interessante também, você não me chamou não, mas eu vou falar. Olha, você não deixa ele mais pra lá. Essa desculpa, viu, porque ela tá brava. Que o botão tem, obviamente, essa matriz religiosa que tem a ver com o espiritual, budismo, com a espiritualidade. E a nossa matriz é uma matriz judaico-cristã muito calcada na coisa da culpa, enfim. Do medo. Né, do medo, da culpa. E depois, agora, crescendo muito, o neopentecostalismo. As religiões neopentecostais. Que tem muito a ver com essa coisa do PIB. E do medo, da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, que é o seguinte, bora lá, bora resolver, diferente da católica, né? Então, a gente tem uma matriz diferente que não nos ajuda nesse processo. Sim. Eu acho que não nos ajuda. A chata. Tá mudando um pouco, principalmente a Igreja Católica, os novos papas aí, tem tentado fazer essa transição. Você fazer uma transição de uma organização com secular? 2.000 anos é difícil, né? Não é tão rápido, não. Não é assim, não. Indicadores de bem-estar abrem o jogo. Mostram o que o PIB oculta. O PIB nos mostra o enriquecimento, mas não mostra o preço desse enriquecimento. Investir no PIB diminui esse preço e acelera o PIB. Felicidade pública não é soft. É blindagem contra crise e populismo. Essa bola é sua. Essa deve. Vai, destrincha. É o último. 40, a gente falou 44 do segundo tempo. Quero ouvir meu vereador. A gente falou sobre os terríveis simplificadores, né, que são populistas no final das contas. Sim. Então, se as pessoas estão insatisfeitas, inseguras, o populismo nasce da insegurança das pessoas. Da falta de perspectiva. Da falta de perspectiva, da insegurança, seja ela pública, como a gente vive, infelizmente, muito fortemente atualmente, mas tem insegurança de futuro mesmo, que a gente estava falando aqui, né? Sem falta de perspectiva. Então, infelizmente, a gente está vendo recrudescer o populismo no mundo, com muita força. Isso. Em países que a gente jamais imaginou que aconteceria. Né? Usando ferramentas digitais com muita força. Né? Se aproveitando desse modelo e se associando essas grandes empresas. É porque a manutenção para manter esse modelo, porque a manutenção dessa necessidade
desses elementos solucionadores é que faz com que eles continuem se perpetuando. Exatamente. Então, não há, na verdade, uma intenção de resolver nem de dirimir. Pelo contrário, Há de dar, de aprofundar para que isso seja... Eu comparo isso com a manipulação da fome. Porque se você tem a fome do outro na sua mão, você tem o poder de manipular o outro, não é isso? Então, está no controle. Está no controle. Existem várias formas Existem várias formas. Que já, por exemplo, que dá certo. Já se tentou controlar, por exemplo, a população negra ex-escravizada no Brasil, proibindo a capoeira. A capoeira era proibida por lei. Você pegasse alguém jogando capoeira lá, você podia prender. Então era uma forma de controle social daquele público que o Estado queria controlar, assim como é a fome, assim como é agora esse uso massivo de dados para fazer o controle da população, da narrativa. E o que hoje você recebe. Esse mundo da pós-verdade. Porque, assim, e a mercantilização da fé, né? Sem dúvida. Aí é outro esquema aí, que a mercantilização outro absurdo, da fé. Né? Então, enfim, milhões e milhões aí sendo direcionados. A gente tem um trabalho longo pela frente para conseguir equilibrar PIB com FIB, viu? Total, Paty. Perguntas. Mais? Vocês querem as estratégicas ou querem as eu quero as fáceis. André, você pode escolher. Meu Deus, papai do céu. Fica com você. Bora, André. Se o PIB sobe, mas a saúde mental da população despenca, isso é progresso ou é ilusão? Ilusão, né? Ilusão total, não adianta nada. O que você falou, que entra por um lado e sai pelo outro. Exatamente. Paty, o que vale mais para um governo? Uma economia que cresce 5% ou uma população que confia 50% mais em suas instituições? Aí você relaciona com relação... Oh, meu Deus! Você faz menção a alguns países, né, que o nível de... confiança. O nível de confiança, o nível de confiança nas instituições, a segurança social viabiliza o crescimento. Não é uma coisa ou outra, mas se você aí a gente volta efetivamente para o contexto de felicidade. Se esse é um cuidado básico, se você tem indicadores em relação a isso, você tem um nível muito exponencialmente maior de confiança nas instituições. E se você tem confiança nas instituições, dificilmente você entra num contexto de caos. Porque para ter confiança, o trabalho está sendo efetivo. Então, o caminho do crescimento é um caminho óbvio. Pode não acontecer, dependendo das proporções continentais do país, os maiores países, óbvio, têm maiores complexidades, pode não acontecer na velocidade que o CPF, no nosso caso, tem interesse, na velocidade que a gente quer enquanto ser humano, né? Mas que vai acontecer. Tanto que os países que começaram essa construção lá atrás, pós-década de 70, ou seja, não tão lá atrás, tem outra realidade. Reino Unido, a França, Nova Zelândia, Austrália, Dinamarca, Holanda, enfim. André, qual o custo invisível de não medir felicidade? Como a gente falou mais cedo, é meio ilusório, né? Então você está medindo uma coisa, está esquecendo de medir outra, mas você está tendo um custo financeiro. Então você acha que está ganhando muito dinheiro, porque o PIB está crescendo, mas esse dinheiro está indo por um outro caminho que poderia servir para outra coisa, para que as pessoas pudessem, de fato, ter o bem viver, né? O que é o bem viver? Viver não é apenas a ausência de doença. Não. O bem viver é ter tempo para ficar com a família, com as pessoas que você gosta, ter o lazer, não ficar 3 horas, 4 horas no trânsito por dia. Então, o que você podia fazer nesse tempo, né? Então, quando a gente fala de amizade política, né, quando a felicidade é o fim da política, a política é o fim. A atividade fim da política é a felicidade. É justamente no sentido de, se eu consigo implementar uma política pública que reduz de 4 para 2 horas de tempo de deslocamento na cidade, isso faz com que aquela pessoa passe a ter 2 horas por dia para fazer o que ela gosta, ou pelo menos o que ela precisa, de repente. Ou para ela, que ela não consegue fazer. Ou para dormir. Ou para dormir. Né, que é bom, né, fundamental para a saúde. Isso. A gente não valoriza, né? Eu, como cidadã, né, baiana, não soteropolitana, que nasci em Feira de Santana, mas vivo nessa cidade, eu vi assim, a criação, as praças, né? Nós temos mais praças, né?
de alguns anos para cá, e as praças são espaços socializadores. Sem Isso é dúvida. muito bom. Isso também afeta. É muito bonito ver as crianças, seus animais. Eu passo das terças-feiras, tem um grupo do vôlei de praia e tudo. Então, parabéns. Eu não sei se você estava envolvido, eu espero que você... Em algumas sim. Algumas sim. Em algumas sim. Pois é, eu Mas a achei praça muito legal. Mas é basicamente sobre o conceito de ocupação do espaço urbano. Então, se a gente vive numa cidade insegura, a presença das pessoas na rua ajuda na segurança. Exatamente. Outro dia eu estava no Rio de Janeiro e aí a gente estava num lugar e ia para o outro super perto. Mas tinha que passar por um lugar que não tinha ninguém de noite. A gente falou, rapaz, vai ou não vai? E aí, como Não é? vai. Tipo, é pertinho, mas pode acontecer tudo daqui para ali, né? É. E no então, Rio? E é inseguro. Mas se tivesse cheio de gente, lotado, eu Você me nem senti super pensava, seguro. você se sentia seguro. Eu estaria ali, como eu estava no outro lugar que a gente estava caminhando e estava seguro, a gente estava de boa. Exatamente. Um lugar que não é uma cidade que não é nossa, geralmente a gente já fica atento numa cidade que não é, Que não é a nossa, é. Mas eu estava seguro porque eu estava vendo um monte de gente. Não tinha um policial, não tinha muita gente. E às vezes policial não necessariamente lhe dá segurança, né? Porque às vezes é mais tenso do que seguro, né? É. Então, esses espaços são fundamentais para isso. Só que uma coisa alimenta a outra. Então, muitas vezes o espaço está vazio porque as pessoas estão inseguras de irem. Mas se elas forem, todo mundo for no caso, Exatamente. vai dar segurança, porque dificilmente uma pessoa vai te assaltar sabendo que estão Uma 50 multidão, ali. No meio povoado. Ótimo. Então vamos lá, para completar, vamos fazer algumas perguntas estratégicas. Andréa, por que ainda aceitamos que políticas públicas sejam medidas só por números econômicos e não pela qualidade de vida que geram? Né? Porque você falou que na Câmara, né, dos Vereadores tem vários grupos, tem diferentes perspectivas, diferentes interesses. Mas por que, né, se a atividade fim, o objetivo maior da política é justamente trazer essa felicidade, por que este, né, fim não encontra, né, como não se torna um elo de colaboração entre vereadores e vereadoras? Não pode botar só na conta do vereador e da vereadora. Né? Não, pode dar. Pelo amor de Deus. Porque a política é muito mais complexa. É mais Eu complexo, sei, mas eu estou falando aqui de cidade. Eu ia dizer que a trama de interesses e necessidades. Ju, você não me chame mais para fazer moderação, não. Chame viu? sim, que está ótimo. Tá ótimo. A trama de interesses relações, vontades, divergências é muito complexa. Vou pegar aqui um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que desmata uma área de forma ilegal. No Brasil, existem algumas regras que ela não pode pegar financiamento público depois disso. Ou ela vai sofrer sanção. Mas aí chega em dado momento, faz um movimento e anistia. Por exemplo, lixão a céu aberto. É um polo emanador de doença, de problema, de impacto social. Já tiveram 4 prazos para encerrar o lixão no Brasil. Toda hora mudam prazos. Tem interesse envolvido. Interesse, muito lobby. Não, falta de planejamento. E falta de planejamento. Porque assim, por exemplo, talvez existisse mais lobby para encerrar o lixão, porque em tese você resolve o problema, é uma empresa contratada, alguém vai ganhar dinheiro, etc e tal. Só que bota um prazo, mas não tem planejamento. Aí o prefeito lá no interiorzinho não tem um engenheiro no corpo técnico dele, não sabe nem para onde começar. Às vezes não tem nem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem condições. Exato. Aí alguém lá em Brasília fala, bota um prazo aí, e Joãozinho lá, não sei de onde, que se vire. Então, são redes, é uma trama tão complexa de questões que, quando você para estudar uma única, quando você entende que você vai vamos dedicar tempo para resolver isso aqui? Bora. Vai levar tempo. Para resolver um. Bota tempo. Um aqui. Aí muda o mandato. Aí muda, aí vem outra ideia, exatamente. Aí um desfaz, por exemplo, a pauta ambiental. Os órgãos de comando e controle, todo mundo fala, o meio ambiente atrapalha e atrasa. Não é verdade. É mentira. O que atrapalha e atrasa? É o empreendedor que quer fazer um empreendimento, não faz o estudo adequado, entrega um estudo mal feito, aí o cara que está lá estudando no governo para dar a licença para ele, fala, não, esse estudo aqui não está bem feito. Devolve e manda ele fazer um decente. Aí vem o lobby e diz, aprova. Não, às vezes não aprova. Não, o que eles estão fazendo agora? Eu estou mudando a lei.
para facilitar. Para facilitar. Aí o que vai acontecer? Aí passa barrada, aí vai ser problema. Né? Porque a gente viu alguns casos aí, Mariana, Brumadinho, Sim. a gente está vendo a mudança do clima. O momento é de aprofundar o controle e não de flexibilizar. Porque tudo vai acontecer. Mas é um movimento. É de flexibilizar também. Então, é uma cadeia tão complexa. Mas é um movimento complexo de atender interesses. Então, não é fácil. Né? Não é fácil. Então, você pega o presidente Lula agora. Ele está tendo que atender uma demanda da foz do Amazonas lá do petróleo. E o mundo todo está dizendo, não dá para continuar consumindo combustível fóssil. Senão o bicho vai pegar de uma forma que vai acabar, vamos acabar no filme de ficção. Aí é o PIB com o retrovisor quebrado. Aí o presidente do Senado, que é um cara que ele depende, o presidente depende do presidente do Senado. Tá lá, se o cara for contra ele, é problema. É do estado da Foz do Amazonas. Ele quer o negócio lá. Aí você vai ter COP na Amazônia. Com o petróleo ali vai ser... Exatamente. Então é tão complexo que muitas vezes o que falta no Brasil, nesse aspecto, na minha opinião, é o que a gente chama de educação política. A Alemanha, depois do nazismo, ela fez um grande investimento em educação política. Para que o país não fosse de novo por aquele caminho. Quando vira para aquela derrocada. Já tem gente de novo querendo levar lá. E a gente aqui não aprende nada disso na escola, a gente não entende de Constituição. Eu não aprendi. Não sei se alguém aqui aprende, mas talvez uma outra escola ensine. Constituição, qual o papel do vereador, do deputado, como é que funciona a política pública. Não, a gente não aprende. Ninguém aprende isso. André, há anos, eu me lembro, o ex-marido disse assim, prefiro uma criança, quer dizer, que coloque no currículo justamente, é um ensino que as crianças comecem, né, a ter acesso e a discutir a Constituição desde a... Sem dúvida. A educação política é fundamental. Primário, é muito mais do que informática, porque aí você tem maior participação com relação ao plano diretor de desenvolvimento, de ocupação do espaço que a gente falou. Se tivesse realmente... a Ju chegou ali e falou assim, fala do protagonismo cidadão. Consciente. Mas um protagonismo consciente, se diz, você tem que atuar, você tem que participar. Né? Então, é importante a discussão. A ONU tem um grande... estou falando bobagem, mas eu tive algumas conversas, agora eu estava lá em Brasília, conversei com algumas delegações, né, no projeto, ela falou assim, quantas pessoas vão estar? Sociedade civil, 5.000 pessoas. Sabe por quê? Porque talvez a ONU sempre fica ali na bolha. Na bolha. Tivemos o G20, né? É como você falou, toda essa concertação desses encontros, eles não avançam com a celeridade que é necessária, sabe, para superar todos esses desafios, porque tem as agendas ocultas, semi-ocultas, as agendas geopolíticas. E por isso que a gente tem que abrir diálogos maiores com a sociedade civil. Eu achei interessante fazendo só... Mas a ONU estimula muito, né, a parte da sociedade civil. Sim, mas vai lá para Nova York participar, por exemplo, de uma questão. Quem que paga o ticket? Quem que paga a hospedagem? São milhares de coisas. O Brasil, por exemplo, no G20, eu perguntava... Onde é que a sociedade civil está se organizando? Contemplada. Eu participei do W20, né? Mas e o restante? Tem muita discussão. A própria COP30. Então, eu acho que precisa, sim, educação cidadã, tem que ter todo esse conhecimento da nossa Constituição, porque isso vai fortalecer a participação cidadã como E a educação política também ajuda muito que a gente não seja manipulado. É isso. Sem educação cidadã, você não tem consciência política. Sem consciência política, você é manipulado. E sendo manipulado, a gente não avança. Porque hoje, talvez todo mundo conheça, né, um amigo, um familiar, que nunca falou de política na vida. E há 2 ou 3 anos atrás só fala de política. Isso. Mas ele fala de política de que forma? Ele reproduz alguma informação. Ele acha que ele entende de política. Isso. Mas ele não se aprofunda naquela informação. São especialistas. Exatamente. De rede social. Ele não vale. Por que alguém falou aquilo? Onde é que está o interesse? Como é que ele conecta? Eles não conectam os pontos. Eles compartilham uma informação e dizem, opa aí, ó, seu petista, opa aí, ó, seu bolsominion.
É. É assim. É. Eles simplesmente compartilham a informação sem se aprofundar no debate. Falei, peraí, parece que os dois lados são muito parecidos. É. Né? Porque bem um isso. só reproduz o do outro É. e vice-versa. Um fica querendo bater no outro, mas não vai atrás, de fato, da informação adequada para formar opinião. Não forma opinião, só reproduz a opinião de alguém. Não vão atrás da história básica, Exato. que em tese tinha que ter aprendido na escola, quanto mais. Bom, E eu vou lhe gente, falar, viu? Eu comecei a compreender um pouquinho disso há pouco tempo, mesmo tendo mais de 20 anos de filiado a um partido político. Uhum. A gente não entende, de fato, a sociedade não tem a menor ideia de como funciona o dia a dia da política, Não tem. as coisas que Não tem, acontecem, não tem. não Mas- participam. porque falando de FIB, de PIB, a gente tem que. Isso é política. Tudo é, Concorda? né? Viver Tudo é política, é um ato Viver político. É um ato É. político, como diz Francis, né? É, Aquela que deveria é, estar aqui. é. Francis, Não, beijo. viver é um ato político. Então não Exatamente. adianta dizer que não. O que eu percebo como cidadão hoje, tentando acompanhar um pouco, eu sigo as redes sociais de parlamentares, né? Uhum. De várias figuras públicas e tudo. E o que eu vejo? Cada um delas, né, está acompanhado de uma equipe de marketing, um videomaker, Uhum. faz fotos, vídeos, apresenta aquela imagem, tudo, mas não se aprofunda Sim, no Sim. debate. sim. Tá? E muita gente é eleita. Graças A esses recortes. a Cada vez esses mais. recortes, Cada A vez esses mais. recortes, Cada vez é. mais. Isso é preocupante, Cada né, vez André? mais. Recorte A não bancada conta a não história, Não né? tem, só vê o seguinte, olha, não sei quantos seguidores, porque o algoritmo está ali sendo, né, Sim. Alimentado. e tudo, mas o debate mesmo, a discussão, às vezes a pessoa está ali, raso, fiz isso, é fiz raso. aquilo, É. mas não deu encaminhamento, pô. Qual Não é- deu encaminhamento. Qual é o, E tem que dar encaminhamento. o espaço que você mais, na minha opinião, tem condições de impactar na política pública, de fato, no Brasil? É a Câmara de Deputados, em Uhum. Brasília. Os Uhum. deputados federais. Uhum. Uhum. E você tem hoje na Câmara de Deputados uma galera que é isso aí, que é só, que chama da lacração, do Isso. vídeo, etc e tal, e que não se aprofunda, que não, aquilo que a gente estava falando, né, a capacidade de articulação, de convencimento, de diálogo, de negociação, em vez de abrir mão aqui, abrir... Não, as pessoas querem simplesmente vomitar suas ideias ou suas opiniões, Eu vi várias pessoas, sem necessariamente ter uma Assim, né? base, Vi, Lógico. muitas. sem necessariamente ter uma base de conhecimento, de formação. Começa sobre aquele daí, assunto. falta de conhecimento. Vira a página, o dia seguinte é outro vídeo, enfim, isso. E perde-se a capacidade de produzir. Qual foi a política pública real que se produziu nos últimos anos, que nasceu ali no Congresso Nacional? Quase nenhuma. O que surge é uma resposta. Por exemplo, agora teve esse vídeo desse influenciador Felca, né? Sim. E Sim, tal, tava sim, aí. sim. Que rapidinho eles resgataram uma lei que estava lá tramitando há anos, Mofando. mofando. A sociedade civil Cobrou. né, cobrou porque surgiu esse debate a partir de um influenciador. Tava lá a lei parada, eles, peraí, vamos aprovar que pode dizer que a gente fez alguma coisa. Mas eles podiam ter feito só. Há muito tempo. muito Reclamam do Supremo Tribunal, que fica ali dando opinião, né, na cabeça deles, porque eles não se movimentam para legislar. O papel de legislar é do Congresso. É do Mas Congresso. não legisla. Fica ali, só faz o quê? Facilita a legislação ambiental, só faz aquele movimento ali que é para facilitar os lobbies. Os Não, interesses, tem que ter um os lobby interesses para das a bolhas. felicidade. A gente precisa ter um lobby para Why felicidade. Precisa ter o not? lobby da Né? felicidade. Vamos. A gente certeza. tem que ir lá no Congresso e Porque falar lobby assim, não vamos é falar de lobby, felicidade. não. Vamos Lobby falar de- Não é uma coisa ruim, Não é só é lobby, mal não. utilizado. Exatamente. Não é ruim, lobby. Não Tomou é. a pecha de negativo, pejorativo aqui no é Brasil, pejorativo principalmente aqui no Brasil. porque Exato. a utilização é nociva. E só- Vamos levar para a palavra burocracia? Sim. Burocracia na escola de administração surgiu para facilitar os processos. Quando você fala em burocracia hoje, você fala em Peso. facilitação ou peso? Peso.
Entende? Geralmente é peso. É peso. Exato. É Porque a peso. burocracia ganhou talvez um nível além do que É porque passou a ser usada de forma Virou nociva, porque era para facilitar, você implementa processo para facilitar o fluxo de atividades. Exato. Você não usa processo para emperrar o fluxo de atividades. Pelo contrário. Pelo contrário, mas hoje ela é utilizada de forma nociva, portanto a percepção é de que é uma coisa negativa. Ah, é muita burocracia. Você só fala de forma pejorativa. Bom, é porque no Brasil também você tem um negócio que é um pouco... A burocracia virou uma tentativa de barreira para a corrupção. E aí você foi aumentando. Aí, corrupção, mais burocracia, corrupção, mais burocracia. E a burocracia fica desse tamanho. Passou a engessar os processos. E a corrupção, a burocracia está aqui, a corrupção está aqui. Continua. Mas Continua, mas lamentavelmente. O advogado não continua. diz que cria-se a lei e inventa-se a burla? É Você tá criando toda isso, hora. Gente, ó. Toda hora a A burocracia. gente vai. O caminho é longo. O caminho é longo. Vamos ter uma segunda conversa, viu, André? Vamos concluir aqui. Vamos. Paty, o que você faria? Espia. O que você faria, né? Se você tivesse o poder de decisão nesse país. Voltando à questão do PIB e FIB. Aqui não é botão, Sim, né? sim. Aqui é grandão, é continental, é diverso, é uma loucura, tá entendendo? Sabe todos os desafios que nós temos, Sim. né? Políticos, essa quantidade de representantes, meu Deus. É uma loucura. Quando eu chego naquela Câmara, meu Deus do céu, eu sinto que eu estou assim, num formigueiro entre aquelas comissões para cá, para lá, para cá, e todo mundo buscando, por meio de lobby e tudo, resolver o seu problema, e não do Brasil. Tá, você tem aí... o que você faria? Olha Os primeiros passos. É isso. Eu estou olhando agora, estou ansiosa por isso, e olhando com muitos bons olhos a NR1. Porque assim, vamos taxar os super ricos, e falam isso de forma como se fosse uma punição. A distribuição de renda, vamos dizer assim, a implementação de equidade no mercado, de acesso a todos e tal, isso não deve ser colocado como um peso, como uma punição. Quando você e por que eu trago isso para a NR1? A NR1, os riscos psicossociais já eram contemplados, só que agora eles passaram a ter status de acidente de trabalho. Então, eu penso que é um começo, é começar o começo, sabe? É um começo para você entender que o PIB deve continuar crescendo, a economia deve continuar sendo movimentada, a gente deve continuar avançando na proposta capitalista de crescimento, fato, eu entendo dessa forma, mas a gente começa a entender que isso não pode ser a qualquer custo. Não é porque o governo é bonzinho, é porque passou a custar dinheiro não cuidar disso. E eu falo muito quando eu estou dando treinamento, né, às pessoas e tal, que tem determinados elementos que corroboram para o bem-estar coletivo. Se você não vai cuidar disso, contemplar isso pelos motivos certos, faça pelos errados. Vai reverberar, não é porque você é um espírito de luz ou elevado, bacana, mas é porque vai ser produtivo para você. É porque vai ser rentável para você. Se não for por altruísmo, faça por egoísmo, mas faça. Sim. Faça para não pagar a conta, porque não tem órgão mais sensível no corpo humano do que o bolso. Então, e a conta é pesada. Então, eu estou vendo com muito bons olhos a questão da NR1, e o que eu gostaria imensamente, acho que eu faria com imensa urgência, era trabalhar a auditoria disso, porque não é só implementar, é auditar, e nós estamos em um país de proporções continentais. E em muitas esferas e em muitos contextos, a gente só tem auditoria e multas e punição por denúncia. Não tem por um processo de auditoria simplesmente estabelecido, porque o país é muito grande e não há gente suficiente para auditar. Então, a gente precisa monitorar o que a gente implementa, para que a gente tenha resultados substanciais. Quais são as regras que você vai estabelecer? Quais são as linhas de corte? Porque para você implementar a NR1 tem níveis, né? De tamanho de empresa, de quantidade de funcionários, tem as variáveis envolvidas. Essas variáveis precisam ser monitoradas para gerar, sim, multas, para que vire um padrão, porque a gente só aprende dessa forma. Lamentavelmente. Lamentavelmente, mas é a realidade. E isso, aprender, ainda que apanhando, mas se a gente conseguir avançar,
Vamos pensar no cinto de segurança? Quando estabeleceu que o cinto de segurança era a regra, era a lei, eu mesmo não suportava cinto de segurança. Mas na hora que veio a multa... Na hora que veio a multa, todo mundo virou automático. Sabe por quê? Porque nós somos adestráveis. Vai doer no começo, mas nós somos adestráveis. O cérebro humano se acostuma. Aí vamos para a neurociência. O cérebro humano se acostuma, o ser humano se acostuma até o que é ruim. Quanto mais ao que vai ser positivo. Ainda que num primeiro momento não haja essa percepção de positivo. Mas a gente vai ter boas repercussões. Gosto de pensar que a gente vai ter boas repercussões em cima disso, porque o adoecimento psíquico, sobretudo na pós-pandemia, a gente já falou sobre isso, cresceu de forma exponencial. Então, as crises de pânico, a depressão, os burnout, eu já tive burnout, esse adoecimento psíquico passou a ter status de acidente de trabalho. E a gente não pode mais conviver com isso, do mesmo jeito que uma pessoa que está toda fraturada não vai trabalhar. E gera um prejuízo na organização, gera um prejuízo no sistema público, porque o cidadão está afastado, vai para o INSS. Isso gera um prejuízo. Isso gera um impacto financeiro. E a gente tem, por depressão, por pânico, por ansiedade, pessoas que são afastadas durante 2, 3, 4, 5 anos. Exatamente, Paty. E se você fosse o dono do mundo? Da caneta? Se fosse o dono da caneta. Brasil, né? Basicamente ia tirar subsídio do que é ruim e dar incentivo para o que é bom. O que presta. Mas sob a sua perspectiva. Sob a sua perspectiva. Sem dúvida. Né? Não chama ninguém para entrar em consenso. Você perguntou se eu fosse o dono da caneta. Não, você é o dono da caneta. Ia fazer de forma participativa. Mas você pode convidar. Mas eu ia fazer de forma participativa. Mas a gente ia convidar. Ia tirar subsídio para quem desmata, ia tirar subsídio de combustível fóssil. Porque todo mundo tem subsídio hoje. Tá aí a indústria gerando isso. Não está gerando nada. Subsídio na veia. Dinheiro público lá para que eles possam, né, fazer o dinheiro deles. Então, o dinheiro nosso que está fazendo dinheiro para eles. Isso. Enquanto setores que podem nos ajudar a vencer os desafios estão aí capengando para conseguir se desenvolver, porque não tem nem subsídio, mas muito menos incentivo. Às vezes, muitas vezes, recebem na veia ali, na cabeça, mais burocracia. Mais burocracia. Né, no mau sentido. No mau sentido. Ou mais imposto, mais taxa. E deixa muito mais caro. Então, se a gente pegar um exemplo bom do que deu certo, cigarro, acho que todo mundo concorda que é ruim, né? A indústria do tabaco até outro dia dizia que fazia bem. Era status. Até outro dia na França, estava lendo que na França outro dia davam vinho para as crianças na escola. Até a década de 50 ou 60. Jura? Sabia disso não. Eu também não. Eu estava lendo sobre isso outro dia. Então, assim, todo mundo sabe que álcool faz mal. Né? Então, por mais que a gente goste de um vinho, de uma cervejinha, não é bom. Não é bom. Álcool faz mal para o nosso organismo. É droga lícita, mas é droga. Então, mas durante muito tempo eles tiveram lobbies muito fortes, eles conseguiram convencer, né, muitos governos, muitos parlamentos do mundo inteiro de que que era bom, né? Uma taça de vinho por dia faz bem para a saúde. Para quem? Para a saúde do dono da vinícola. Porque vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Muito, muito obrigada. Legal, né? Acho que deu tempo. E aqui agradeço a presença de vocês dois, mas uma frase tua, uma frase do André, para a gente concluir e se despedir aqui dessa comunidade maravilhosa e nova. Eu estava afastada, mas eu estava no lobby! Eu estava no lobby! Estava trabalhando no lobby! Mas olha, por uma causa justa, por uma causa nobre. Lobby, mas nobre. Exatamente. Paty, uma frase... Olha, hoje eu estava escrevendo, né, sobre o que a gente ia falar hoje, e eu queria encerrar puxando uma reflexão aqui. Qualidade de vida prepara o solo. A felicidade, portanto, é colheita de governos que sabem plantar futuro. Lindo. Porque futuro é semente. Maravilha. André? Depois dessa frase aí fica difícil. Eu trouxe anotada já. Eu trouxe anotada. Olha, eu escrevi sobre isso. Não foi justo. Escrevi sobre isso hoje. Como especialista em felicidade, eu não podia deixar de escrever, né? Gostei, sobre isso. Manda, serviço de governo. A frase sobre felicidade
Não, sobre o que você O que, quiser. qualquer coisa? Sobre o nosso você- bate-papo Poxa. hoje. Sobre esse bate-papo, uma mensagem. Uma mensagem isso, final. Acho que o que eu trouxe, né, que é, como eu faço política pública, né, sou um ator público há algum tempo já e continuo. E a gente votou nele, hein? Né, Quero dizer isso. Tá bom. Não posso pedir voto não, mas lembro Não, disso, a né? gente votou nele, é o nosso candidato, por isso está aqui, pô. Mas eu acho que é a felicidade como guia para a ação pública. Show. Acho que isso, Ah, para mim, gostei. é Gostei. a felicidade como- Gostei. Gostei. Vou reverenciar. E a ação, Gostei. e a ação pública não é só do agente público. De Porque todos nós temos Vocês- uma ação Então, pública. abram né? mais Isso, espaço para né? as cidadãs É, e os com cidadãos. E os cidadãos. Né? Então, a É, felicidade como guia para essa ação pública que Exato. inclui não apenas os agentes, as pessoas que fazem, que estão em uma função pública ou que estão em algum mandato, mas todo mundo que atua. Então, uma empresa ela tem uma função pública Sim. muito grande, muito importante. Uhum. Uma organização social tem uma função pública muito importante. Então, se todo mundo for guiado por esse movimento, por esse objetivo, acho que fica mais fácil. Eu sempre digo que o governo é parte da equação. Uhum. Uma parte, muitas vezes, pequena. Porque se a sociedade civil ela é organizada de fato, se o setor privado é Organizada organizado e de consciente, fato, entende os caminhos, né, o político ele não aguenta muita pressão, não. Se a pressão for bem feita, souber ser bem feita, e aí ele segue, ele entende. Né? Eu lembro que quando a gente aprova uma lei na Câmara, a gente precisa que o prefeito sancione, assim como o presidente precisa sancionar do deputado e tal. E aí, às vezes, o prefeito fica, ou o presidente fica assim, será que eu sanciono ou não? Você pega aquele grupo social e fala, ó, vai apertar lá a mente do prefeito, vai apertar a mente do presidente para ele sancionar. Ele vai estar tal dia em tal lugar, chega lá com cartaz, pergunta para ele por que ele não sancionou. E eu já fiz alguns movimentos aqui em Salvador que deram certo. Foi sancionado, porque é assim. E, veja, eu sou uma pessoa, mais que eu tive uma quantidade de votos, isso me dá uma representatividade e tal, mas é diferente de você ter 50 pessoas, A 50 massa. entidades, A junto massa, com um junto com vereador, você. falando, ó, isso aqui é importante Isso. para a cidade. Exatamente. Né? Por mais que. Então, mas isso precisa ter articulação e estratégia. Que se não for assim, também não funciona. Então, a felicidade como guia para essa ação pública. Adorei. Então, tchau. Que maravilha. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Muito Obrigada, Maria. Obrigada, Ju. Obrigada, comunidade. Saudades de vocês. Mas hoje acho que foi gostoso. Foi. Né? Um bate-bola, assim. Bem legal. Bem Era legal. Francis, era você que deveria estar aqui. Mas foi muito é bem isso. representado. Foi gostoso. Um abraço para vocês.